Pessoal, para quem está assistindo, para quem vai assistir depois, a gente está fazendo exatamente entre o amanhã e a tarde, né? Então, bom dia, boa tarde para todos que estão assistindo e para todos que estão aqui presentes. Eu vou... Já terminou o meu tempo ali, já está para fechar. Eu vou voltar um pouquinho da discussão, porque eu acho que as duas palestras, os dois painelistas que me antecederam, eles são muito instigadores, né? Falando de algumas mudanças que estão acontecendo na sociedade, numa velocidade que a gente não consegue imaginar, mas eu acho que a gente tem que voltar e tentar entender a computação na educação, né? A gente tem que tentar entender como é que a sociedade lá na ponta, e por isso que eu acho que sim, tem que dar os parabéns para a SBC por esse evento, porque a gente está atrasado, eu acho que o Silvio mencionou um pouco, a gente está indo muito devagar, a gente está atrasado para ensinar o que é esse mundo que a gente está vivendo lá na educação básica. Eu não sei quantos professores da educação básica estão assistindo, mas sabem bem das dificuldades que existe de levar educação para alguns locais do país. Então, enquanto é tudo muito bonito, a gente tem a realidade que a gente tem que enfrentar lá na base. E muitos dos professores não têm nem ideia do que está sendo falado. Então, como é que a gente faz para chegar lá na ponta, chegar nos professores, e eu peço que todos façam uma reflexão e olhem para as pessoas que estão ao nosso redor e vejam quantos que entendem do que a gente está falando. Tá? Eu lembro quando a gente começou, claro, a SBC, os pesquisadores já vinham falando de questão de licenciatura em computação, talvez desde a década de 70, década de 80. Né? Eu lembro quando a gente começou a conversar na Academia Brasileira de Ciências e falar da importância da computação, pelo menos enquanto eu assumi como diretor, eu sei que diversos outros me antecederam, mas a dificuldade até para as pessoas na Academia Brasileira de Ciências entender o que era a computação. Isso em 2015, né? 10 anos atrás, 9 anos atrás. Agora, imaginem na sociedade como um todo. Então, a gente não pode esquecer que a gente está dentro de um contexto bem maior e onde a gente tem dificuldades gigantescas. Tá? Eu vou falar um pouquinho de inteligência artificial, porque eu tenho uma opinião muito particular, vocês vão ver a respeito durante a minha fala. Tá? Mas, assim, o título do painel era esse, né? Perspectivas da educação da computação, na computação brasileira. Então, a minha resposta para vocês, assim, são excelentes. Né? A gente tem diferentes aspectos. Eu vou falar um pouquinho de educação básica, eu vou falar um pouquinho de graduação e eu vou falar um pouquinho de pós-graduação. Porque eu vejo esses três níveis, né? Educação básica, educação superior, aí, graduação, mestrado e doutorado, eles são interligados. Né? A SBC está fazendo a proposta de um programa de mestrado profissional para capacitar, né? O capacitar, o treinar, o educar, o ensinar, o termo que vocês acharem mais apropriado, os professores que estão lá na ponta, que estão lidando com os alunos da educação básica, que não têm esse conhecimento, não entendem o que é esse mundo que a gente vive. Então, as perspectivas são excelentes, principalmente que agora a gente tem isso como lei, a gente tem uma base nacional comum curricular. Então, a minha resposta para o painel era essa, mas por que eu acho que são excelentes? Eu gosto muito de algumas figurinhas aqui, ó, porque essa questão, e aí nós vamos entrar na questão de inteligência artificial, a gente pode voltar lá para a invenção da roda, invenção do fogo, revolução industrial. A sociedade, ela sempre evoluiu. Ela vai continuar evoluindo. Claro que agora a gente está vendo uma evolução muito forte. E a gente está vivendo essa evolução e as transformações que estão acontecendo dentro de uma mesma geração. E a sociedade ela não está preparada para essa evolução tão rápida. Vamos voltar 30, 40 anos atrás, né, Dalton? Como é que era 30, 40 anos atrás? Hoje é muito diferente. Então, a gente mudou de uma maneira. Mas a evolução, ela acontece, ela vai continuar acontecendo e outras questões vão surgir ali na frente. Né? Eu coloco um ponto de interrogação, eu tinha um monte de figurinhas para a gente colocar aqui do que está acontecendo na sociedade, né? E o que pode vir a acontecer. Eu não gosto de fazer muita previsão futura,
mas a gente tem que olhar o que veio surgindo para a gente poder, pelo menos, pensar o que pode vir ali na frente. Tá? Então, a sociedade está sempre evoluindo, a questão de inteligência artificial, que é algo bem mais complexo do que simplesmente esse termo, né? Se a gente voltar e olhar, tem visão computacional, tem processamento da língua natural, tem aprendizado de máquina, é um conjunto de aspectos que são decorrências da computação, né? De diversos ramos dentro da computação. E a gente chegou até esse termo hoje, e que, apesar do Silvio ter falado, eu ainda, no momento, ela é uma excelente ferramenta que a gente pode utilizar com diferentes possibilidades, excelentes possibilidades. Né? Aonde que a gente vai chegar ainda e como isso vai nos impactar, a gente tem que ver. Mas que vai impactar, vai. Isso eu não tenho dúvida em relação a isso. Tá? O papel da computação, eu acho que todo mundo sabe, a computação está em todos os ramos da sociedade. Né? Se a gente olhar, se vocês conseguirem imaginar um ramo da sociedade que não tem a computação hoje, eu ficaria surpreso. Mas se a gente for para a agricultura, se a gente for para o direito, se a gente for para a medicina, se a gente for para a educação, o ramo que vocês imaginarem hoje a gente tem. Então, eu vejo, por exemplo, apesar de só poucos anos atrás a gente ter chegado lá na base, a gente está muito atrasado. Eu acho que tanto a Rosa quanto o Silvio já mencionaram isso. Mas as perspectivas são muito grandes. E eu gosto muito de citar a Leila quando eu mostro esse slide, porque a Leila, durante uma das nossas atividades lá naquelas audiências públicas, ela fez uma frase que eu guardo até hoje. Né? Primeiro, a gente tem esses dois mundos, né? O mundo físico e o mundo digital. Eu já vou chegar na frase que a Leila usou lá, ou pelo menos parecido. Né? O mundo físico a gente vem estudando há algumas centenas de anos, certo? A gente foi aprendendo física, química, biologia. Se a gente voltar 100 e poucos anos atrás, como é que era a medicina, né? O pessoal sangrava a pessoa para tirar a febre. E a gente foi estudando, foi aprendendo matemática, química e assim por diante. Computação, esse mundo digital que a gente vive, ele é desconhecido, né? A Leila que disse que quando acendia o fogo, as pessoas olhavam e aquilo era mágico. Hoje, aquela atividade que foi feita de transmissão de dados, quando chega uma imagem do outro lado, para muita gente isso é mágico. As pessoas não têm nem ideia de como que isso surgiu. E a gente não conhece esse mundo digital. Eu estou falando como sociedade. De novo, perguntem para as pessoas que são próximas a você se elas entendem o que é um robô, como essas redes sociais funcionam, o que é inteligência artificial. Né? As pessoas não sabem como isso, é tudo muito mágico. Essa foi a expressão que a Leila usou. Para nós que trabalhamos com computação, não, a gente sabe disso. Mas para a sociedade, em geral, isso é muito mágico. Então, como é que a gente vai chegar nesse ponto aqui, onde as pessoas entendam um pouco desse mundo, assim como muitas pessoas entendem do mundo físico, né? Apesar de ter muitas coisas desconhecidas ainda no mundo físico que a gente está aprendendo. Mas esse aqui, com certeza, ele é desconhecido para a sociedade. Então, qual a importância, né, da formação das pessoas e por que as perspectivas de computação são muito importantes? E aí, de novo, vou falar um pouquinho, para tentar manter no tempo, na educação básica. Como eu tinha falado anteriormente, antes de 2015, eu, particularmente, não olhava para a computação na educação básica. Não era o meu chão, mas aí, quando eu assumi a diretoria de educação, eu conversei com diversas pessoas, e eu gosto de repetir. Primeiro, eu acho que foi com o Daltro, a gente fez um almoço para tentar ver como é que a gente poderia avançar em termos de educação em computação, né? E aí a gente falou de questões da graduação, das questões de educação básica. Eu fui cobrado por um outro professor, que foi o André Rabe, lá em Pernambuco, se não me engano, dizendo, e Avelino, e a computação básica, quando é que a SBC vai atacar isso? Eu lembro que esse era um dos objetivos que a gente tinha na diretoria de educação. Depois a Márcia veio conversar comigo, falar da BNCC, a Márcia da Unisc. Depois eu falei com o Christian sobre o pensamento computacional. A Nara veio conversar. Depois eu conversei com a Leila. E foi um conjunto de pessoas que começaram a trabalhar dentro da SBC. Né?
Essa aí foi uma das primeiras comissões que a gente fez, mas depois a Leila prosseguiu. Então, a gente foi construindo tudo isso, né, para chegar e conseguir colocar o Daltro, a Leila, o Lisandro, a gente participava das audiências públicas. E com o passar do tempo, no Conselho Nacional de Educação, com o passar do tempo, as pessoas foram entendendo da importância. Né? Demorou, mas a gente está aqui hoje no primeiro simpósio, então, brasileiro de computação na educação básica. Isso já deveria ter acontecido há uns 15 anos atrás, eu acho. Porque daí sim, a gente teria os alunos lá na educação básica entendendo um pouquinho melhor de tudo isso que está acontecendo na sociedade. Entendendo um pouquinho melhor desse mundo digital, dessa questão de fake news, né? Da questão de inteligência artificial, o que é isso tudo. E a gente está longe disso ainda. Depois a gente foi para a graduação, para vocês verem, olha, isso aqui é de 68, é o ano que eu nasci. Né? Isso aqui está nesse livro, eu busquei de lá. Claro, aqui pode ter uma questão um pouquinho mais cinza da época, mas vejam que isso é 50 e poucos anos atrás, né? Que a gente começou aqui com computação no país. Então, é uma geração, olhem as mudanças que aconteceram dentro dessa mesma geração. E depois a gente foi evoluindo. E o próximo slide, eu acho que quando a gente fala muito a questão de conteúdos e assim por diante, a gente tem que mudar. A gente está mudando a educação básica, com a introdução de computação lá. A gente tem que mudar, eu acho que o Silvio, mesmo a Rosa, né, comentaram que a gente tem que mudar também a forma até como a educação ela é tratada. Eu gosto muito de um modelo que foi criado na SBC, que é a gente pensar em competências. Né? Claro, a gente precisa de alguns conteúdos, mas a gente tem que pensar em competências. Se a gente pensar em competências dos alunos, a educação em computação, as perspectivas são excelentes. A gente tem que pensar que a própria computação ela evoluiu. Eu não sei quantos estão assistindo, quantos são da área de computação, mas se lembrar, compilador na década de 70 era uma coisa fantástica, né? Quem trabalhava, quem construía compilador. Hoje é algo que a gente usa no dia a dia. Toda vez que eu converso com meus alunos, eu digo para eles assim, ó, pessoal, eu comecei desenvolvendo programas que tinham que dizer para o computador como tinha que compilar e como tinha que de memória e assim por diante. E depois a evolução ela foi acontecendo com novas bibliotecas, novas APIs, né, APIs, frameworks. Cada vez a gente tem mais ferramentas que nos auxiliam. Tem algumas pessoas que dizem assim, a inteligência artificial vai acabar com os programadores. Duvido. Duvido. Talvez daqui 20, 30 anos. Talvez. Por quê? Quantos dos nossos alunos hoje já utilizam ferramentas para fazer uma parte de desenvolvimento? Vão lá e pegam pedaços de códigos. Mas eles entendem o que é aquele pedaço de código, eles sabem como aqueles pedaços de códigos vão ser utilizados, como eles se encaixam. De novo, eu acho que a Rosa falou, talvez o Silvio também, o que adianta eu conversar com o ChatGPT se eu não entendo o que eu tenho que perguntar para ele, o que ele tem que fazer, o que ele me dá de resultado, se aquilo é válido ou não é válido. E a gente precisa ensinar. Se a gente pensar que, por exemplo, que inteligência artificial vai resolver tudo, nós vamos criar uma sociedade de, desculpem o termo, de imbecis, de pessoas ignorantes que não sabem nem o que querem. Então, a gente tem que usar isso como uma ferramenta, assim como outras ferramentas que vieram. Uma tecnologia, o termo pode ser utilizado, só que eu acho que é muito away neste momento. Porque se a gente não cuidar do que a gente tem lá na base, imaginem se a gente começar a usar esses recursos, né, de uma maneira indiscriminada e sem saber o que a gente está fazendo. O mal que isso vai causar para as crianças lá na base. E como essas crianças depois vão se transformar em jovens e vão chegar na fase adulta. Pense na repercussão disso tudo. Então, sim, é importante, a gente não pode negar, tem evoluído, sim, nos traz um monte de possibilidades, eu acho que o Silvio falou ali de possibilidades, mas vamos lembrar que a gente está falando também de educação básica, né? E isso tem que se reverter também aqui na educação superior, porque a gente vai pegar toda essa gurizada que vem para cá. E claro, a gente também vai ir para a educação superior, isso aqui eu vou muito rápido, mas na educação superior a gente também está questionando bastante, né?
O que é formar um mestre? O que é formar um doutor? Eu acho que quando a SBC aqui montou todo esse programa, o Profcomp, para trabalhar com os professores da educação básica, essas perguntas elas devem ter aparecido. O que é formar um bom mestre? O que é formar um doutor? Né? Como se avalia se a qualidade da formação naquele programa está sendo boa ou não está? Ou seja, tem um monte de questões que a gente continua se fazendo. Tá? Isso aqui é falando lá da educação superior, na questão de programas. Tem uma palavra aqui que eu gosto muito, que em termos de pós-graduação stricto sensu, que a gente está trabalhando, que é a questão de impacto, né? Qual é o impacto da formação? Então, o Profcomp, eu sei bem certinho o impacto que vai ter na sociedade, né? A gente vai formar pessoas que vão trazer esses alunos para um mundo que a gente vive hoje em dia. Então, assim, para fechar, vou tentar ficar nos meus 15 minutos, né, para a gente ter um tempo para debate. Para onde que a gente vai? Eu acho que é a questão que a gente tem que se fazer, né? Na educação básica, eu realmente acredito que finalmente a gente atingiu pelo menos o início, né? Porque a gente vai levar a computação de uma maneira ampla para a sociedade, o que a gente não tinha. Claro, a gente tinha iniciativas pontuais em algumas escolas, mas agora não, agora está virando lei em diversos estados, né? Tem a base, as pessoas estão olhando. Eu sei porque eu conversei com algumas professoras que são parentes, que elas diziam assim, Avelino, o que é isso que foi colocado no BNCC? As pessoas não têm nem ideia do que é. Né? Então, começou a se despertar para as pessoas olharem para isso tudo. E eu gosto, porque na educação básica, então, a gente está ampliando isso vai ser ensinado de uma maneira ampla, o que é muito positivo. Na graduação, a gente tem que mudar o viés de conteudista para mais trabalhar competências. Porque se a gente trabalhar competências, esses alunos eles vão entender também como usar esse monte de recursos que existem por aí para conseguir efetivamente avançar em termos de sociedade. E lá no nível superior, em termos de stricto sensu, né, mestrado e doutorado, isso também é uma outra discussão que a gente está tendo muito na CAPES, que é sair do produtivismo de artigos científicos para olhar qual é o impacto disso tudo que a gente está fazendo. Né? Significa que publicar é ruim? Não. Publicar é fundamental. Compartilhar conhecimento é fundamental. Discutir com os pares é fundamental. Ter uma publicação me resulta no aprendizado de como é que eu escrevo, como é que aquela visão que eu tenho sobre um determinado aspecto é vista pela comunidade. Isso é fundamental. Se a gente não publicasse, a gente não estava com a sociedade do jeito que a gente está hoje. Vamos imaginar se ninguém nunca publica nada. Qual é que era o conhecimento compartilhado? Agora, só publicar é insuficiente. A gente tem que ir além. A gente tem que ver qual é o impacto que a gente está tendo. Né? Uma vez a gente sabendo essa questão de impacto, a gente vai ver também qual é o valor que a gente está agregando lá na sociedade, no final, né? Além da formação. A gente tem que ir para além da formação. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que a gente tenha um tempo aí para poder debater e discutir. Obrigada. Vamos sentar.